aí, iluminados! Hoje o nosso tema é depressão. Como viver uma vida sem depressão. E não tem como eu falar desse tema sem antes explicar resumidamente como que a depressão ela se instala, ela se manifesta no cérebro humano, tá? Bom, a depressão ela é uma doença séria e ela é ocasionada por um processo químico em desequilíbrio no cérebro. Nós temos neurotransmissores que são considerados como hormônios da felicidade, que são dopamina, serotonina, endorfina e ocitocina, que em desequilíbrio causam um processo depressivo, tornam a pessoa depressiva. Então, eu vou falar um pouquinho deles aqui para vocês, tá bom? A dopamina, ela está ligada diretamente ao nosso sistema de recompensa do nosso corpo. Ela é associada ao aumento de motivação, memória, foco e atenção. Então, por exemplo, quando você está com os níveis de dopamina baixos, né, em desequilíbrio, você tem problemas de memória, você tem dificuldade para foco, você não sente motivação em fazer coisas que você gostava de fazer, tá? Já a serotonina, ela age em diversas funções do nosso corpo. E entre elas, ela regulando o humor, a ansiedade, o sono, apetite, o ritmo cardíaco, a temperatura do nosso corpo, as sensibilidades e as funções cognitivas. A serotonina estando em desequilíbrio, você fica mal-humorado, você tem arritmia cardíaca, a temperatura do corpo fica totalmente desregulada, né? Fica muito sensível ou falta de sensibilidade. Já a endorfina, a principal função dela é inibir a irritação e o estresse. Te traz uma sensação de satisfação e bem-estar. Então, quando ela está em desequilíbrio, você fica mais irritado, mais estressado, você não se sente bem em lugar nenhum, em situação nenhuma, tá? Não sente felicidade. Já a ocitocina, ela é considerada como o hormônio do amor. E por quê? Porque ela é liberada quando nós estamos próximos das pessoas que amamos, normalmente dos nossos parceiros. E quando esse hormônio ele é liberado, ele diminui os níveis de cortisol, que são os hormônios do estresse, que é o hormônio do estresse. Então aí você passa a se sentir mais prazer, você sente bem-estar, você se sente mais ligado intimamente, tem aquela sensação de segurança e fidelidade entre o casal. E olha que interessante, nas mulheres, a ocitocina, ela auxilia no parto e nas contrações do parto, na secreção do leite materno durante a amamentação, melhora a libido e aumenta o prazer durante o orgasmo. Já nos homens, tem um aumento da sensibilidade peniana ao toque, lubrificação dessa região, melhora a qualidade e a frequência das ereções nos orgasmos e auxilia na diminuição da agressividade, tá? Então, quando esses neurotransmissores eles estão em desequilíbrio, a comunicação entre eles fica defasada, causando a depressão. Eu trouxe aqui para vocês alguns sintomas da depressão, tá bom? Que são apatia, perda de prazer em atividades que gostava de fazer, alterações de humor, perda de energia, cansaço constante, irritabilidade, lentidão, alterações do sono. Então, ou você dorme demais ou você não dorme muito bem. Alterações de peso, ganho excessivo de peso ou perda excessiva de peso. Dificuldade de concentração, ansiedade, angústia, insegurança, pessimismo, tristeza profunda e pensamentos suicidas. E olha que interessante, todos esses sintomas, eles estão ligados aos hormônios da felicidade que nós falamos. Então, se você não sente mais prazer em fazer algo que você gostava, você não tem mais motivação em fazer algo que você gostava, quem é o hormônio responsável por isso? A dopamina, né? Você tem alterações de humor, né? Queda de energia, sente muita ansiedade,
Problemas no sono, qual que é o hormônio responsável por isso? A serotonina. Você tem irritação, estresse o tempo inteiro, não está satisfeito com nada? O hormônio responsável por isso? A endorfina, né? Tem ali uma paranoia, tá sempre achando que está sendo traído, está sendo enganado, não se sente à vontade do lado do parceiro. Qual que é o hormônio responsável? Não sente amor? Qual que é o hormônio responsável por isso? A ocitocina. Então, quando todos esses hormônios eles entram em desequilíbrio, o processo depressivo se instala com todas esses sintomas que eu trouxe aqui para vocês, tá bom? A depressão, ela se manifesta de formas diferentes em cada pessoa. Então, o que causou depressão em mim pode não ser o que causa depressão em você, que está me assistindo, ou em alguém que você conheça, tá? Mas eu elenquei aqui alguns dos motivos que podem causar depressão, algumas das coisas que podem causar depressão na pessoa, tá bom? Entre elas são eventos estressores. Tá, Dani, como assim eventos estressores? Bem, você vai trabalhar irritado, você passa estresse no trabalho o tempo inteiro, você volta para casa irritado, você sai de férias, você está irritado, você está no final de semana, você está irritado, você está colocando o seu corpo todos os dias naquela sensação de estresse constante, a ponto do seu maxilar ficar travado, porque quando a gente está muito irritado, a gente está sob uma pressão, sob estresse muito grande, o nosso maxilar, ele trava. Então, você está colocando o seu corpo sob estresse o tempo inteiro, e isso causa depressão. Pode ocorrer também, esses eventos estressores, eles podem ocorrer também por exemplo, um acidente, né? Perda de um ente querido ou de um animal de estimação, pode causar depressão. Abuso físico e mental, negligência na infância. Ah, Dani, como assim a negligência na infância? O tutor, né, os tutores ou os pais, enfim, abandonam essa criança fica jogada, cada hora tá de um lado, ninguém se preocupa com nada, passa fome, frio, vive doente, enfim. Você simplesmente não, é como se não existisse para você, né? Agitação das grandes cidades e privação do sono. Agitação das grandes cidades, nós que moramos em cidades grandes, nós já somos um pouco estressados por natureza, né? Aqui na Grande São Paulo, por exemplo, uma cidade linda. A gente gosta muito de viver aqui, mas nós vivemos muito agitados, então estamos sempre atrasados, estamos sempre correndo. Tem muito trânsito, porque tem muita gente, tem muito trânsito, o transporte coletivo também sempre muito cheio, então isso acaba gerando ali poluição, isso acaba gerando depressão, né? Tem pouco arvorismo, né? Tem muitos prédios, aqueles prédios cinzas, então tem poucas cores, então tudo isso leva a pessoa o processo depressivo. Privação do sono, então você não dorme direito. Por exemplo, uma pessoa que trabalha à noite e dorme de dia, ela desenvolve várias coisas, como por exemplo, aumento de peso, a pessoa vive irritada porque não dormiu direito, a pessoa vive estressada, a pessoa vive parecendo um zumbi porque tá com sono, porque à noite o dia não foi feito para dormir, a noite que foi feita para dormir. Então, normalmente, pessoas que trabalham à noite sofrem também com isso porque tem a privação do sono, tá? Alimentação inflamatória, então açúcar, carboidratos, sedentarismo, né? Todo mundo sabe que você fazer atividades físicas ajuda muito para quem tem depressão, né? Você coloca o corpo em movimento, você ocupa a mente com outra coisa, então isso te traz a vida de novo, faz o seu corpo funcionar e fluir melhor, né? Substâncias tóxicas, como drogas e álcool, uso de medicamentos como corticoides, antibióticos e alguns hormônios, tá? Trouxe aqui para vocês algumas informações interessantes que eu vou ler aqui, que de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, estima-se que 300 milhões de pessoas sofrem de depressão. E a depressão ela pode chegar num estado crítico de saúde, levando ao suicídio. Cerca de 800 mil pessoas entre 15 e 29 anos morrem a cada ano por suicídio. Aí você pode falar para mim, nossa, Dani, mas tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Gente, 300
milhões de pessoas com depressão. É um número muito grande. 300 milhões de pessoas sofrendo. De 800 mil pessoas morrem todos os anos porque cometem suicídio, porque não vem uma solução. Elas acham que não existe uma solução para aquela dor, porque o suicida, gente, ele não quer morrer. O suicida, ele quer acabar com aquela dor. A pessoa que tenta se matar e, né, a pessoa que consegue, ela não quer de fato morrer. Ela quer acabar com aquela dor que ela está sentindo naquele momento, com aquela situação que ela está passando naquele momento. A alma grita desesperadamente para viver, mas viver bem, viver pleno, viver feliz e não naquele sofrimento. Para você viver naquele sofrimento, a sua mente pensa, não, é melhor eu morrer. Entende? Então a pessoa ela não quer morrer, de fato morrer, ela quer acabar com a dor que ela está sentindo. E cada vez os índices de suicídio estão acontecendo mais cedo, né? Aqui está entre 15 e 29 anos, mas eu já vi informações de uma criança de 10 anos que tentou suicídio, né? Então são adolescentes e jovens adultos achando que não tem uma saída. E embora existam muitos tratamentos para depressão, menos da metade das pessoas que sofrem de depressão, elas têm acesso realmente a esse tratamento. Ou seja, de 300 milhões de pessoas que sofrem com depressão, menos da metade tem acesso ao tratamento. Por quê? Falta de recursos, falta de profissionais qualificados, o estigma social, né? As pessoas têm, ainda existe algum preconceito com pessoas que têm problemas, transtornos mentais, né? Doenças mentais. Outra barreira do atendimento, né, a pessoas depressivas é o diagnóstico impreciso, que faz com que você tome remédios que não são para a causa, né, que não é para o que você está passando, é para um outro tipo de diagnóstico, você continua depressivo e dependente do remédio, né? E aí, eu trouxe aqui para vocês alguns dados falando sobre como a depressão ela se manifesta no cérebro. Trouxe também algumas informações da Organização Mundial da Saúde para vocês. E agora eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre a minha história, né? Eu era uma criança que chorava bastante, eu era uma criança que era considerada como uma criança mimada, né? Ninguém entendia que se aquela criança estava chorando muito, alguma coisa estava acontecendo. Isso há 30 anos atrás, hoje eu tenho 38. Há 30 anos atrás, as pessoas não entendiam o que era depressão. Se hoje a gente tem o estigma da sociedade, imagina naquela época, né? Então foi passando, a Dani é uma criança mimada, a Dani é uma criança chata, enfim, foi passando. E eu cheguei na minha adolescência. E na minha adolescência, eu era uma adolescente muito triste, né? Muito sozinha, muito nervosa, muito irritada, brigava com todo mundo. E eu me sentia muito inoportuna, eu achava que eu incomodava todo mundo, que eu era um peso para minha família, que eu era um peso para minha mãe, principalmente porque eu não conseguia terminar nada do que eu fazia, né? E eu chorava muito também nessa época, eu vivia chorando, qualquer coisa eu chorava. Era a forma que eu tinha ali de extravasar o que eu estava sentindo, né? Aquela dor, aquele incômodo grande. E aí, quando eu tinha uns 16 anos mais ou menos, a minha mãe tinha 32, ela descobriu um câncer muito agressivo, e o tratamento foi tão agressivo quanto. Para vocês terem uma noção de como o câncer foi agressivo, é um câncer de mama. Esse tipo de câncer, ele acometia mulheres com mais de 50 anos. A minha mãe tinha 32 e ela estava com esse tipo de câncer. Então, assim, o tratamento foi muito sofrido, foi muito difícil, a minha mãe sofreu demais. Cabelo caiu, quase morreu durante esse primeiro tratamento que ela fez de quimio e radioterapia, queimou muito a mama dela, ela sofreu bastante. E eu via todo aquele sofrimento sem poder fazer nada, assim, né? Me sentindo impotente, né? O que eu fazia era tentar ajudar de alguma forma, cortei o cabelo dela, raspei o cabelo dela. Foi bem difícil para nós duas, porque
ela estava chorando e eu raspando o cabelo e tentando não chorar, e o que era muito difícil, né? Minha mãe era uma mulher muito vaidosa. E eu cheguei num ponto, tinha muitas brigas dentro da minha casa, né? Ela com o meu padrasto, eles brigavam bastante, ele não conseguia entender muito bem a questão do câncer, ela sofrendo, não conseguia também explicar muito bem, passando muito mal sempre, então, enfim, era bem difícil. E eu naquela situação, eu não via mais saída. O que que eu fiz? Eu tentei o suicídio. Então, eu costumo dizer que tive uma proteção muito grande, né, durante esse período, e tenho, né, durante esse período da depressão, porque eu eu não morri, né, gente? Eu tô aqui e aí eu tomei um monte, eu peguei um monte de remédios, um monte mesmo, e eu tomei. E eu fui pro meu quarto dormir. Eu lembro que aquele dia minha mãe tinha feito químio. Eu acho que estava no terceiro dia da quimioterapia, então era o pior dia para ela, era o dia que ela passava mais mal, enfim. E eu fui pro quarto dormir. E aí que eu falo que entra a proteção, porque eu vomitei muito, mas eu vomitei muito mesmo. Assim, eu suava frio, eu tinha calafrios, eu suei frio da cama ficar molhada de suor, sabe? E fiz as necessidades na roupa, vomitando, suando frio, enfim. Eu não sei se eu desmaiei ou se eu dormi. Eu só sei que no outro dia eu estava viva. Acordei bem mais cedo, eu estudava de manhã, né? Eu estava no ensino médio, acordei bem mais cedo, acabei limpando tudo lá, tomei meu banho, fui para a escola, vida que segue. E foi passando, minha mãe foi fazendo os tratamentos dela e eu continuei ali com os mesmos problemas, com os mesmos sentimentos. E aos 18 anos eu comecei a convulsionar. Então, eu estava aqui conversando igual eu tô fazendo agora, conversando com vocês, e de repente eu convulsionava. E quando eu voltava, eu tinha a perda da memória curta ali, eu ficava um tempo sem reconhecer as pessoas. Então, eu lembro que eu estava ao telefone e eu passei um nervoso muito grande nesse dia, eu estava em casa, era um final de semana, eu convulsionei. Quando eu acordei, quando eu voltei, né, em si, a minha mãe estava olhando para mim, me perguntando se estava tudo bem, super assustada, e o marido dela, né, olhando também, e eu não reconheci ele. Eu olhei para ela e falei: "Mãe, quem é ele?" Ela falou: "É fulano". E eu falei: "Quem?" E fiquei, sem mentira, de 5 a 10 minutos olhando para ele para me lembrar quem ele era. E aí minha mãe, cuidando de mim e cuidando dela, resolveu me levar no psiquiatra. E aí entra um daqueles problemas que foi apresentado ali pela Organização Mundial da Saúde, que é o diagnóstico impreciso. Eu fui no psiquiatra, contei o que tinha acontecido, eu tinha tido umas 3 convulsões, se eu não me engano. Contamos o que tinha acontecido e ele falou que eu era epilética. E ele me passou um remédio de tarja preta, para epilepsia, e eu não sou epilética. E eu comecei a tomar aquele remédio. Gente, eu vegetava. Era assim uma situação complicadíssima, né? Eu lembro que eu trabalhava e eu estudava, estava na faculdade. Eu acordava, eu ia trabalhar. Eu não lembro qual que era o trajeto que eu fazia, não sei como eu chegava no trabalho. Eu saía do trabalho, eu ia para a faculdade, eu não sei como eu cheguei na faculdade. E eu saía da faculdade, eu vinha para casa, eu não sei como eu vinha para casa. Eu não me lembro. Era tudo no automático. Então, de repente, era como se meu cérebro ligasse e de repente eu estava no trabalho. Aí o meu cérebro ligava de novo, de repente eu estava subindo. Onde eu estudava, lá na universidade, na faculdade, ela tinha umas escadas para você chegar no hall, umas escadonas. E eu lembro que eu lembro de eu subindo as escadonas só. E eu morava num local onde o ônibus parava quando eu vinha da faculdade, eu tinha que dar uma volta muito grande para chegar na minha rua. Então eu atravessava pela viela. Eu só lembro de eu subindo a viela. Então eu não lembro o trajeto que eu ia para o trabalho, eu não lembro eu não lembro o que eu fazia no trabalho, eu não lembro do trajeto nesse período que eu tomava o remédio, né? Não lembro do trajeto para a faculdade e não lembro de voltar para casa. Ponto.
Era essa a minha vida. E aí, eu tive muitas reações ao remédio, né? Eu tive alergia, eu tinha dores de cabeça, eu tinha dores de estômago, e cada vez que eu voltava no médico, que eu ia ao médico, eu voltava com mais remédio. Então, era um remédio para alergia, era um remédio para dor de cabeça, era um remédio para dor de estômago, e aí eu fui tomando, vegetando e tomando remédio e ficando cada vez mais depressiva. Por quê? Porque ela ainda estava lá. O remédio não estava atuando na causa da minha dor, do meu problema. O remédio simplesmente estava me deixando dopada. E eu fiquei completamente dependente do remédio. E como a dor ainda estava lá, assim como eu sei que você que está assistindo esse vídeo aqui, se sofre de depressão e toma um monte de remédio, ou conhece pessoas que sofrem de depressão e estão nessa saga do remédio, a depressão ainda está aí. E você sabe que ela está, porque não está sendo tratada a causa. Então, como eu ainda tomava aquele monte de remédio, a depressão ainda estava lá, eu larguei, né? Não, me larguei assim, ia por aí. Além de tudo isso, né? Além de todo esse sofrimento, eu acabava ficando muito irritada, né? Eu acabava, pô, ninguém entende, toma esse monte de remédio, nada resolve. Além de tudo isso, eu ainda ficava. Aí entra a parte dos estigmas, né? Que eu também passei, que lá na Organização Mundial da Saúde é dito que é as pessoas dizerem que é frescura, que o que eu passava era frescura, que eu tava vendo a minha mãe doente, ela tá vendo a mãe dela doente, ela quer se aparecer. Nada que uns tapas no meio da fuça não resolva o problema, né? Dá 3 tapas na cara dela, essa depressão vai embora rapidinho. Coitada da mãe dela, ter que aturar uma menina mimada, se aparecendo o tempo inteiro. Isso aí é falta do que fazer. Gente, pelo amor de Deus, quem tá aqui assistindo esse vídeo e trabalha e estuda, sai lá dos cafundó do Judas até os outros cafundó para ir trabalhar, volta, vem para metade do caminho para estudar e depois vai para casa. Sabe o quanto é difícil trabalhar e estudar. Naquela época não era igual hoje, que você tem EAD. Aquela época você tinha que ir. E faz tempo, gente. Você tinha que ir até lá. Você tinha que ir para a faculdade, você tinha que trabalhar, você não tinha um home office, né? Então, eu escutava que era falta do que fazer, né? Já que você quer morrer, então morre logo, morre de uma vez. Essas eram as coisas que eu escutava. E eu estava cada vez mais dependente dos remédios, cada vez mais depressiva. E lógico, os pensamentos suicidas, eles chegavam. Aí, o que acontecia? Como eu tinha tentado me matar tomando remédio, eu ficava pensando, eu pensava, não, então não vai funcionar se eu fizer desse jeito de novo. Então eu tenho que fazer de uma forma que não vai incomodar as pessoas, né? E se eu me jogar na frente do metrô e do trem? E se eu pular da laje? E se eu cortar os pulsos? Gente, é o pensamento. A gente pensa assim, porque tá doendo tanto, mas tá doendo tanto que você quer acabar com aquela dor de qualquer forma. Você não tem ajuda, você não consegue enxergar que tem um outro caminho, que você consegue se tratar de uma outra forma sem precisar chegar nesse extremo. Porque a dor é muita. Você tá olhando para aquela dor o tempo inteiro, sabe? E aí minha mãe percebeu que não estava adiantando, os remédios não estavam adiantando, eu estava totalmente dependente dos remédios. Quando eu não tomava, eu ficava extremamente agressiva, eu brigava com todo mundo. Eu ficava, pelo amor de Deus, meu remédio acabou, eu não posso ficar sem remédio. Eu ficava desse jeito. Sabe, alcoólatra, quando tá sem o álcool, ele não fica se tremendo todo? Eu ficava desse jeito. Então, a minha mãe, mais uma vez, na sua sabedoria e no seu amor, ela me levou num terapeuta. E foi a melhor coisa que a gente fez. Por quê? Porque ali no terapeuta, eu podia falar tudo que estava acontecendo comigo. Eu podia falar para ele todas as coisas que eu ouvia as pessoas falar. Eu podia dizer para ele todas as formas que eu queria tentar me matar.
Eu podia dizer para ele tudo que estava doendo, tudo que vinha doendo, desde que a Dani era uma criança, até a fase da adolescência, até os 18, 20 anos, eu podia falar tudo isso para ele, tá? Eu tinha parado de estudar porque estava vegetando, tinha parado de trabalhar e estava fazendo a terapia. E meu terapeuta, ele tinha uma coisa muito legal, que ele trabalhava com florais, né? E aí eu ia fazendo a terapia, falando dos meus problemas e fazendo uso dos florais e voltava no psiquiatra. O que aconteceu, gente? O psiquiatra foi vendo que eu fui melhorando e ele foi diminuindo a dosagem dos remédios, né? Isso foi maravilhoso, isso foi libertador para mim, porque eu não tinha epilepsia, mas aquele remédio estava me deixando, né, zoada, vamos dizer assim, estava me deixando terrível. E aí ele foi diminuindo e eu fui fazendo um tratamento com o terapeuta, tomando os florais e tudo mais e fui melhorando. Voltei a trabalhar, eu estava no emprego novo, eu tinha voltado a estudar, eu finalmente me formei. Eu estava muito feliz porque eu estava conseguindo. A depressão, sim, estava ali ainda, mas eu estava caminhando para um processo de melhora. Estava melhorando, já não estava mais tão dependente dos remédios. E uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui para vocês, gente, é o seguinte. Ai, a Dani falou num vídeo que a gente que tem depressão, a gente não tem que tomar remédio. Não, eu não disse isso em nenhum momento. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: quando a gente toma um remédio durante muito tempo, a gente fica dependente desse remédio. E se você que tem depressão, suicida, você tenta, já pensou, já tentou se suicidar, você precisa tomar o remédio. Você não pode parar de tomar o remédio por conta própria, porque você está na dependência dele. Se você parar de tomar porque você quis, você vai ficar doido, vai ficar doida, vai ficar pior do que você estava. Porque você está dependente, o seu corpo vai ficar dependente, você vai ficar querendo o remédio, você vai ficar cada vez pior, e aí a coisa degringola de vez, piora de vez, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui para você? O que eu fiz? Eu comecei a fazer a terapia, eu comecei a fazer uso dos florais que o terapeuta me passava, e junto com o psiquiatra, ele foi vendo a minha melhora e ele foi diminuindo os remédios. É isso que eu estou dizendo, tá bom? Não me vá parar de tomar o remédio sem passar no médico, por favor, não faça isso. E aí, com 26 anos, quando eu tinha 26 anos, já estava formada, estava num novo trabalho, novo namorado, né, as coisas bem. A minha mãe faleceu aos 42 anos, né? Ela teve uma metástase, o câncer voltou. Lembra que ela tinha tido câncer lá com 32, né? Ele iniciou lá e ela estava fazendo tratamento. Aos 42 ele voltou, muito agressivo, e muito rápido ele foi para o cérebro. E a minha mãe faleceu com 42 anos, eu tinha 26. Um dos sintomas da depressão que foi dito lá, que eu trouxe aqui para vocês no início do nosso vídeo. Foi um baque muito grande, né? Eu perdi meu chão, sempre foi muito eu e minha mãe. E a minha vida virou de cabeça para baixo e a depressão voltou, né? Eu ainda estava passando na terapia, graças a Deus, eu ainda estava fazendo terapia. A depressão voltou. Eu pensei sim em passar no psiquiatra para voltar a tomar os remédios, mas eu resolvi seguir para outro caminho. E qual foi o caminho? Eu fui estudar. Eu fui estudar sobre terapia holística. Eu descobri o mundo das terapias holísticas. E um mundo novo se abriu para mim. Por quê? Eu descobri que a depressão, ela não acontecia somente na minha mente, somente na minha cabeça. A depressão também ocorre na minha alma, ocorria na minha alma. A depressão é sim uma doença e ela tem que ser tratada como tal. Mas é importante compreendermos que ela é um estado de espírito, onde a pessoa depressiva ela não vê mais graça nenhuma em viver. Ela não acha mais nada, absolutamente nada engraçado na vida. Não existe mais graça, não existe mais felicidade em nada ao seu redor, né? Então a depressão ela é uma total desintegração com a fonte da vida. Mas como assim, Dani? Como que isso acontece? Bom,
Vocês estão vendo aí em algum canto desse vídeo uma imagem de um bonequinho, certo? Tá vendo que ele tem na coluna inteira aí, de baixo para cima, ele tem um centro de energia. Todos nós temos centros de energia. Ele chama chakra. Chakras ou chakras, tá? De baixo para cima, a gente começa pelo chakra básico, o sexual, o plexo solar, o cardíaco, que fica no coração, o laríngeo, que fica aqui na garganta, o mental e o espiritual. Esses são os 7 mais importantes, vamos dizer assim, tá? Para quem está me assistindo aí e entende de chakras, de chakras, sabe muito bem que eu tô aqui dando uma resumida só para quem não conhece entender, tá? Eu não tô explicando, não vou me aprofundar, porque para falar sobre chakras a gente precisa de mais 1 hora aí ou 2, tá bom? Então eu tô fazendo aqui um resumo só para quem não conhece conseguir entender o que eu tô querendo explicar. Então, quando um desses chakras ele está, esse centro de energia, né, ele está desequilibrado, ele fica desequilibrado, ele vai desequilibrando todos os outros. Então, por exemplo, ali o chakra do coração, ali o cardíaco, ele está em desequilíbrio, ele vai desequilibrar os chakras para cima e os chakras de baixo. Pode reparar que eles têm cores, cada um tem uma cor. Quando ele entra em desequilíbrio, ele está defasado, vamos dizer assim, né? Ele fica cinza. E aí a doença se instala, seja ela uma depressão ou um outro tipo de doença. Quando a pessoa está depressiva, não é somente o chakra cardíaco que está desintegrado, que está desequilibrado. Todos os chakras estão desequilibrados, tá? E aí, nessa hora, a pessoa ela começa a se sentir totalmente perdida. Ela não consegue enxergar o motivo de viver, ela perde a vontade de conhecer a sua missão de vida, e aí a depressão ela se instala. E todos aqueles sintomas que a gente veio conversando aqui no início do vídeo, eles passam a surgir no seu corpo físico, na sua mente, porque a doença, ela inicia no campo energético, vamos chamar de campo espiritual, onde os chakras ficam desequilibrados e aí ele chega no campo físico. Tá bom? E o que acontecia comigo? Eu estava totalmente desconectada da vida. Porque eu estava num trabalho novo? Sim, eu estava no trabalho novo. Mas você estar num trabalho novo não significa que você goste dele. Eu odiava o meu trabalho. Eu odiava o que eu fazia. Eu odiava as pessoas que estavam lá comigo. Eu vivia brigando com todo mundo. Eu brigava com a família. Eu brigava com os amigos, eu tinha pouquíssimos amigos, e os poucos amigos que tinha, eu tinha uma paranoia tão grande que eu não queria que eles tivessem amizade com outras pessoas. Olha o estado que eu tava, que eu fiquei, né? E eu comia assim, desesperadamente, eu comia muito, porque nada supria aquele vazio que ficou quando a minha mãe foi embora, quando a minha mãe faleceu. E eu queria suprir aquilo de alguma forma, então o que eu fazia? Eu comia. Então, quando eu comecei a estudar, eu comecei a entender, né, sobre o mundo holístico, sobre a terapia holística, eu entendi que além do processo químico que acontecia no meu cérebro, eu também estava totalmente desalinhada com o meu propósito de vida. Então foi como se uma luz acendesse na minha cabeça. Sabe, tem uns memes que faz... Então, foi isso que aconteceu comigo. Eu falei, gente, então tá bom, não é só aqui. Eu tenho todo um campo de energia que tá defasado e que eu preciso cuidar dele, eu preciso olhar para ele para que o meu campo físico, o meu corpo físico, a minha mente se equilibre e eu me cure. Quando eu entendi isso, foi mágico. Eu falei, opa, beleza, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tratar o meu corpo, a minha mente e o meu espírito. Nós somos corpo, mente e espírito, ou alma, ou o que você quiser chamar, ou energia, o que você quiser chamar. Nós somos os 3. E eu passei a tratar o meu corpo, a minha mente e o meu espírito. E é isso que o terapeuta holístico faz por você. Ele te ajuda a se encontrar, ele te mostra caminhos para que você possa cuidar de si e sair desse campo depressivo, sair dessa depressão,
né? Ah, Dani, então você tá falando para mim que você começou a tratar o corpo, a mente e o espírito, então eu tenho que viver enfiada aí em alguma religião. Olha, se você acha que a sua fé e a sua religião ela é boa para você e ela te faz bem, tá válido. Você tem que se sentir bem, mas não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando para você é de tratar o seu campo físico, o seu campo emocional, o seu campo espiritual. É isso que eu tô falando para você. Nós somos mente, corpo e espírito. Um não anda sem o outro, tá? Então hoje, se você tá com depressão, como que você sai dela? Tratando do corpo, da mente e do espírito. E é aí que entra o trabalho do terapeuta holístico. Porque o que, que o terapeuta holístico faz? Ele trabalha no todo, ele olha para o todo. Ah, Dani, o que, que é olhar para o todo? Ele vai olhar para sua mente, ele vai olhar para o seu campo energético, ele vai olhar para o seu espírito, ele vai olhar para você inteiro. Ele vai olhar para o seu corpo, para sua mente, para o seu campo energético. E ele ali, ele vai identificar junto com você, trabalhando junto com você, conversando com você e usando técnicas para te ajudar a entender o que, que te levou até a depressão. O que, que te levou a pensar em tentar se matar, a tentar se matar, a tentar se suicidar, né? Esse é o trabalho dele, fazer com que você passe a amar a vida novamente, fazer com que você olhe o dia e veja um dia ensolarado e não um dia acinzentado e triste, né? Ele vai te ajudar a você fazer por você. Como assim você fazer por você? Algo que você ama. O que que você ama e você deixou de fazer? Ele vai te ajudar a lembrar disso. Ah, eu amava caminhar. E eu parei de caminhar porque eu criei um pânico e eu não consigo mais caminhar. Ele vai te ajudar a sair dessa situação. Ah, eu parei de trabalhar porque eu não tenho mais condições de sair para trabalhar, eu não tenho mais condições de lidar com pessoas. Mas você gosta de lidar com animais, não gosta? Gosto. E eu tô sedentária. Opa! Olha aí. Você não pode ser um dog walker, né? Esse pessoal que passeia com cachorro. Além de você estar se exercitando, exercitando a sua mente, porque você está saindo ao ar livre, exercitando o seu corpo, né? O seu espírito, você ainda por cima está fazendo uma fonte de renda. Quem sabe uma segunda fonte de renda ou uma primeira fonte de renda, ainda está entrando dinheiro, você começa a se sentir útil, começa a se olhar e falar, poxa, eu tô ganhando meu dinheiro, eu não tô dependendo de ninguém. Nada contra, tá, gente? Quem depende é porque quando você está num processo depressivo e você se vê ali desempregado, sem estudar, sem fazer nada, pelo menos era o que acontecia comigo, eu me sentia muito mal por depender da minha mãe ficar pagando tudo, entendeu? Mas isso era eu, Dani, né? E quando você consegue, passa a se tratar, né? Esse terapeuta, esse profissional, ele vai te ensinar a se blindar, vai te ensinar técnicas para que você, quando não estiver ali com ele, né? Passando no tratamento, no atendimento, você consiga se blindar na hora que os pensamentos negativos vierem, na hora que a vontade de morrer vier, na hora que o pensamento de que você é inoportuno acontecer. Opa, peraí, eu sei isso aqui, ó, eu preciso fazer isso daqui, eu preciso respirar fundo, eu preciso imaginar, por exemplo, que uma luz lilás, ela entra pelo meu corpo e ela vai passando por todo o meu corpo, uma luz branca, uma luz dourada, exercícios de respiração, eu preciso passear ao ar livre, eu preciso olhar para alguma paisagem que vai me ajudar a relaxar, eu preciso ouvir uma música que vai me ajudar a relaxar, que vai me remeter à felicidade. Então, tudo isso é o trabalho do terapeuta em te ajudar a se descobrir e descobrir o amor pela vida novamente. E aí sim você vai trazendo a sua vida de volta, pegando a rédea da sua vida, tendo prazer por ela, tendo prazer pelo que você faz. Eu odeio o meu trabalho. A função do terapeuta é te ajudar a entender o que que você ama fazer, que pode te trazer remuneração. E você não precisar mais gastar, trocar saúde, né? Tempo, saúde pelo dinheiro. Entendeu?
te ajudar também a descobrir a sua missão de vida. Qual que é a nossa missão de vida? É ser feliz, saudável e próspero. Nós nascemos para ser felizes, saudáveis e prósperos. Não existe felicidade sem prosperidade, felicidade sem saúde, prosperidade sem saúde, felicidade. Não existe. Nós nascemos para ser felizes, saudáveis e prósperos. E no meio do caminho, se descobrir, saber quem você é, tratar dos seus defeitos, verificar as suas qualidades, exaltar as suas qualidades, melhorar e aceitar que você tem sim coisas para melhorarem, defeitos ou não, entendeu? E aceitá-los, porque nós somos seres humanos. Se a gente não tivesse problema, nós não estaríamos aqui, nós estaríamos ascensionados lá junto com o Mestre Jesus, né? E se estamos aqui é porque temos coisas para aprender, temos coisas para melhorar e tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Então agora eu vou colocar uma música aqui, tá? Eu vou fazer uma mentalização com vocês pra gente já ir caminhando aí para o nosso encerramento, tá? Então eu vou pedir que você se sente confortavelmente, respire, feche seus olhos, relaxa, respira, solte o ar, sente-se confortavelmente, respire profundamente, inspire pelo nariz, solte o ar pela boca ou pelo nariz. E ao soltar o ar, vá sentindo que as tensões do seu corpo também vão se soltando. Vá relaxando, respirando fundo, relaxando, até que você se sinta leve. E nesse momento, sinta, visualize ou apenas acredite que dentro do seu coração se acende uma chama, como se fosse uma chama de uma vela. Essa luz intensa e brilhante vai crescendo e se expandindo à medida em que seu batimento cardíaco vai acontecendo. Então, seu coração vai batendo e essa luz vai se expandindo, vai crescendo, preenchendo seu peito, seus braços, pescoço, abdômen, pernas, todo o seu corpo. Imagine essa luz percorrendo por todas as suas células, levando cura e transformação, até que essa luz começa a sair pelos seus poros e vai te envolvendo, vai envolvendo todo o ambiente onde você está. Essa luz forma um grande cilindro e você vai subindo dentro dele. Vai subindo, subindo, e você vai atravessando várias dimensões. A cada dimensão que você atravessa, anéis dourados vão se fechando abaixo dos seus pés. Você sobe tão alto que consegue ver lá de cima a terra bem pequena. Continue subindo até que você encontra um portal. Atravesse este portal e você visualiza um lugar lindo, de natureza exuberante, com muitas árvores, um lindo jardim, muitos cristais, cores, sons, pássaros. Está um dia lindo, de temperatura agradável, e você caminha por este lugar.
Talvez você use roupas leves, claras. Tudo neste lugar é agradável e te energiza. Você vai caminhando e começa a escutar um barulho forte de água. E andando pela mata, você vê uma linda cachoeira que te deixa em dúvida se é de água ou de luz. E ali, visualizando essa linda cachoeira, você se sente convidado. Entre nessa cachoeira. A água tem uma temperatura agradável. Sinta que a força dessa água e dessas luzes vão limpando da sua alma dores, traumas, fobias, ressentimentos, arrependimentos, tristezas, desafetos, tudo que você carrega e que gostaria de limpar. Agora é a sua hora. É a hora de se libertar do passado, de considerar o passado apenas um aprendizado e que foi preciso para você crescer e evoluir. É como se essa cachoeira zerasse seu cronômetro. A partir deste momento, você pudesse renascer. Então sinta-se renascendo para uma nova vida de infinitas possibilidades. Porém, antes de seguir o seu caminho, você visualiza uma pedra perto dessa cachoeira. Uma pedra bem grande. E de trás dessa pedra começam a vir algumas pessoas na sua direção. Pessoas que você feriu, que você magoou, pessoas que afetaram negativamente sua vida. Pessoas para quem você quer pedir perdão, porque você as feriu. E pessoas que precisam do seu perdão, porque elas te feriram. Então deixe que elas venham, uma a uma, e abrace cada uma delas, dando o seu perdão e recebendo perdão também. Diga a elas que o cronômetro está zerado, que não há mais desafetos, que não há mais o passado, só há o futuro e o presente. O que passou, passou, que todos aprenderam e que esta é a lei do universo. Mesmo que seja desafiador, perdoe. E peça perdão também. Vá se libertando dessas amarras que te impedem de ser a pessoa que você nasceu para ser, que te impedem de brilhar, que te impedem de crescer. Sorria para essas pessoas. As pessoas que te feriram, você agradeça, pois foram seus professores e te ensinaram a lidar com situações difíceis. As pessoas que você feriu, peça perdão e diga que naquela época você não sabia o que sabe hoje. Senão, você jamais teria feito. E cada uma dessas pessoas vai indo.
seguindo o seu caminho, elas vão ficando longe, longe, sumindo no horizonte. E você nem as vê mais. Porém, sua alma está renovada. Você se sente leve, pronto para recomeçar. E o seu passado vai sumindo no horizonte também. Vai ficando cada vez mais longe, longe. E você só vê o presente e o futuro. Então agradeça a este lugar. Agradeça a essa cachoeira. Sinta muita gratidão no seu coração neste momento. Sinta amor. Amor por você. Amor pela vida. Amor pelas forças do universo que te abençoam. E vá voltando, sem pressa, tranquilamente, até aquele caminho que te leva ao portal. E quando chegar no portal, venha descendo novamente. Agora, os anéis dourados vão se fechando sobre a sua cabeça. E você atravessa as dimensões, até enxergar a Terra novamente. E vem se aproximando do local onde está o seu corpo físico. Então, vá sentindo os seus pés, movendo os dedos dos pés, as pernas, as coxas, o abdômen. Vá sentindo os braços, as mãos, vá movendo os dedos das mãos. Vá sentindo o pescoço, os ombros. Vá respirando profundamente. Sinta suas sobrancelhas, seus olhos. Vá respirando. Até que você se sinta pronto ou pronta para abrir os olhos. Ótimo, vamos voltando. E aí, espero que vocês estejam bem. Essa foi uma das práticas do meu atendimento. Claro que uma parte bem pequena dele, né, que eu trouxe aqui pra gente se libertar de dores, de sabores, né? Trazer aí alegria e felicidade para o nosso ser. Se você que está passando por depressão ou por alguma situação que esteja difícil para você e que sozinho você não está conseguindo encontrar o caminho, deixe sua mensagem aqui para mim, pode me mandar uma mensagem no direct, ou então acesse o link na bio, tem o nosso telefone, entre em contato conosco, sim, a gente consegue passar aí para vocês informações de valores e datas sobre o atendimento, tá bom? Não há vergonha nenhuma em procurar ajuda, eu procurei e por ter feito isso, hoje eu estou aqui, viva, feliz, podendo ajudar aqueles que estão precisando, aqueles que estão passando pelo que eu passei lá atrás, tá bom? E eu queria dar um recadinho para finalizar aqui, nós vamos ter mais uma live no meu Instagram, no @DaniBellarmino, tá? Vamos ter uma convidada super especial, vamos falar sobre depressão e atividades físicas, vai ser muito bacana, ela vai trazer muita coisa legal pra gente, uma convidada muito gente boa, vocês vão adorar, tenho certeza, tá? Então que vocês tenham um dia maravilhoso, vou me despedindo aqui, muitos beijos e até a próxima. Tchau, tchau!